Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo à última aula desse trimestre, que passamos aqui estudando o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E hoje, na 13ª lição, vamos estudar este tema, o poder de Deus na missão da igreja. Nos vale salientar que esse termo poder de Deus, ele tem sentidos distintos dentro da própria escritura do Novo Testamento. Por exemplo, Paulo diz em Romanos, capítulo 1, versículo 16, pois não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Então o evangelho aí é o poder de Deus. E na carta aos Coríntios, Paulo diz, nada me propus a saber entre vocês a não ser Cristo, poder de Deus. Então o poder de Deus aí é o Filho. Poder de Deus em Romanos é o Evangelho. Mas aqui na nossa lição, o poder de Deus é a capacitação que vem do Espírito Santo para a igreja. Este é o sentido do termo poder de Deus na missão da igreja. Ou seja, a capacitação do Espírito na missão da igreja. Hoje nós vamos estar estudando, baseado no texto de Lucas, e o evangelista Lucas, que era médico, ele escreveu 2 obras que estão no Novo Testamento, o seu Evangelho e o livro histórico de Atos dos Apóstolos. E a gente pode ver como Lucas é, assim, um evangelista focado na ação do Espírito Santo. De sorte que o Evangelho de Lucas ganha um título, entre os muitos títulos que esse evangelho já ganhou historicamente, um deles é o Evangelho do Espírito Santo. Enquanto Mateus é o Evangelho dos judeus, Marcos é o Evangelho dos romanos, Lucas seria dos gregos, mas também Lucas recebe o título o Evangelho das mulheres, por destacar a presença das mulheres, o Evangelho dos pobres, porque destaca muito os pobres, os necessitados, mas também o Evangelho do Espírito Santo, como também é chamado de o Evangelho da Graça. E a gente vê que Lucas cita a palavra Espírito Santo 14 vezes no seu Evangelho. A palavra Espírito sendo referência ao Espírito Santo, só que não está Espírito Santo. Está somente Espírito, mas é uma referência ao Espírito Santo. Aparece 2 vezes. As demais vezes no Evangelho, a palavra Espírito é ou o Espírito humano ou os espíritos demoníacos. Mas em relação ao Espírito Santo 14 vezes, Espírito como referência ao Espírito Santo 2 vezes. E em Atos dos Apóstolos, a palavra Espírito Santo aparece 42 vezes. Veja como é intenso. São os atos do Espírito Santo, são os atos dos apóstolos. A palavra Espírito sendo referência ao Espírito Santo 13 vezes. E a palavra Espírito de Jesus também é um dos títulos do Espírito Santo 1 vez. E Espírito do Senhor, que também é o Espírito Santo, 2 vezes. E Mateus, qual a sua estatística em relação à palavra Espírito Santo? 5 vezes. E Marcos, 4 vezes. E João, 3 vezes. Veja como Lucas se sobressai com essa temática do Espírito Santo e da ação do Espírito Santo na igreja, seja na vida de Jesus, seja na vida da igreja. A nossa lição tem 3 capítulos e cada capítulo está condicionado a um objetivo. O primeiro objetivo é refletir acerca da doutrina bíblica do Espírito Santo. E nesse capítulo, que está dividido em 4 partes, vamos estudar o tema de Lucas Atos, tanto em Lucas quanto em Atos, que é do mesmo autor, esse tema do Espírito Santo. Segundo, uma experiência necessária. Ela é necessária para a igreja, pois sem ela a igreja não pode ser igreja. Terceiro, uma experiência concreta ou objetiva. Tem sinais dentro do processo.
E quarto, uma doutrina clássica, ou seja, vai compreender a partir do início do século XX, dos 100 anos para cá, a doutrina do pentecostalismo clássico, tá certo? E segundo, analisar as diferentes perspectivas da capacitação do Espírito Santo à sua igreja. Nesse capítulo vamos estar vendo os 3 tópicos que, capacitando as testemunhas, o Espírito capacita as testemunhas de Jesus, pessoas simples capacitadas, não somente a liderança, e a igreja toda capacitada, então o Espírito capacitando a igreja. E terceiro, pensar no Espírito Santo como principal impulsionador da obra missionária. Não dá para pensar em missões fora do contexto do Espírito Santo. Então, o envio missionário depende do Espírito Santo. A estratégia missionária mais real, concreta e necessária também depende do Espírito Santo. Então, vamos para a nossa lição. A nossa leitura bíblica em classe se encontra aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 1 a 4, que diz: na igreja que estava em Antioquia da Síria, ao norte de Israel, havia alguns profetas e doutores, ou seja, pessoas capacitadas com os dons espirituais. E a saber, Barnabé, que está entre eles, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, eles estavam presentes. Cirineu, Lúcio é Cirineu, vem da Cirênia. E Menahem, que fora criado com Herodes, o tetrarca, ou seja, Herodes Antipas, aquele que mandou matar Jesus, que participou do julgamento de Jesus no final da história. E Saulo, que é aquele que se converteu, que vai se transformar no maior apóstolo dos gentios. E servindo eles ao Senhor e jejuando, ou seja, a igreja está totalmente dependente do Senhor. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Dizer, o Espírito Santo bradou dentro da igreja, o Espírito Santo falou, o Espírito Santo escolheu, o Espírito Santo designou para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, eles foram orar e jejuar. Ele disse: separe para a obra que eu os tenho chamado. E essa obra é aonde, Senhor? Foram orar e jejuar. E pondo sobre eles as mãos, como você vê na imagem aí, eles estão impondo as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Na Seleucia, na cidade portuária, pegaram o navio e foram para a ilha de Chipre, onde vão começar o ministério de pregação nas missões transculturais. O texto áureo nos diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Veja, que há de vir. Então não veio ainda. É algo inaugurativo, é algo novo, é algo diferente. Que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O texto é claro: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Não necessariamente recebeu o Espírito Santo, mas a virtude do Espírito Santo. Essa virtude do Espírito Santo é reconhecida na teologia de Lucas como a promessa do Pai. Conforme Lucas 24:49, parte A, você pode ler comigo, 24:49, parte A, diz assim: e eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Por que uma promessa? Que Deus prometeu no Antigo Testamento, no livro de Joel, capítulo 2, que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E Jesus disse que Ele é quem vai enviar essa promessa.
Então está sempre no futuro, eu enviarei. E ele está despedindo-se dos discípulos no Monte das Oliveiras, vai partir para o céu, mas a promessa de enviar o Espírito está aberta, ainda não aconteceu. Em Atos capítulo 1, versículo 4, mais uma vez, nós vamos ver que a promessa ela ainda está dentro do campo escatológico e futura. 1 e 4. E comendo com eles, Jesus, após ressuscitado, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Tem a promessa do Pai, que Jesus já tratou de temas aqui que não sabemos os detalhes, mas ele disse que já havia tratado com eles. E em Atos capítulo 2, versículo 39, ele diz assim, 2 e 39. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, uma promessa. Essa promessa é chamada de poder do alto, por isso que ele está trazendo virtude do Espírito Santo, que é poder. Em Lucas 24, 49, a parte B do versículo diz assim: permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então é o poder do alto. Não é um poder da terra, é um poder de cima, é um poder divino. E é chamada de batismo com o Espírito Santo, porque quando Jesus estava para chegar ao mundo, foi anunciado por João Batista que ele traria um batismo diferente do de João. O batismo de João é para o arrependimento, para perdão de pecados. Esse é para quem foi perdoado. Esse é para quem foi regenerado. O batismo de João era para entrar no reino dos céus. Esse é para quem está dentro do reino dos céus. Capítulo 3, versículo 16, diz assim, 3 e 16. João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. E ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o batismo com o Espírito Santo. E em Atos capítulo 1, porque a teologia Lucas Atos, elas trabalham em harmonia. Atos capítulo 1, versículo 5, está escrito: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós serão, futuro, batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Seria um futuro próximo, né? Jesus está falando, dentro de poucos dias. No capítulo 11, versículo 16 de Atos dos Apóstolos, o testemunho de Pedro para os demais apóstolos é esse. Capítulo 11, versículo 16. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Quando ele viu o Espírito Santo descer sobre a casa de Cornélio, ele lembrou dessas palavras, que não estava referindo somente ou exclusivamente aos apóstolos, mas a todos, inclusive os gentios. Essa promessa do Pai, esse poder do alto, essa virtude do Espírito, que é o batismo com o Espírito Santo, é chamado de dom do Espírito Santo. Isso que não trata-se dos dons espirituais, é o dom do Espírito Santo. Esse é um dos títulos do batismo, conforme Lucas registra no capítulo 2, versículo 38. Veja, 2 e 38. Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, depois da remissão dos pecados. No capítulo 10, versículo 45,
10:45, ele corrobora essa ideia que esse batismo, esse poder do alto, essa promessa do Pai é o dom do Espírito Santo. Então, 10:45. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. E no capítulo 11, versículo 17, diz: Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Disse Pedro, confirmando que Deus deu o seu dom para os gentios, a virtude do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o poder do alto, a promessa do Pai. A verdade prática nos diz: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Veja como o livro de Atos confirma esta expressão, capítulo 4, versículo 31, ao dizer: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Então a igreja precisa do Espírito Santo. A nossa introdução nos diz: nesta lição focaremos nossa atenção ao poder do Espírito Santo. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal. Um detalhe: esse termo poder pentecostal é uma compreensão moderna que está ligada ao fato histórico do movimento pentecostal clássico, que só tem 100 anos. Dar ênfase a esse termo pentecostal, porque no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes, que é a festa das colheitas e das primícias, onde se recolhe o primeiro molho, 50 dias. Então, penta, 5 e costes, 50 dias, né? Pentecostes, eles faziam essa oferta. E nesse dia, o Espírito Santo desceu e batizou os primeiros cristãos. Então, a referência a essa manifestação do poder de Deus, do batismo com o Espírito Santo, a manifestação de línguas, é caracterizada como uma manifestação pentecostal. O nome pentecostal advém do nome da festa judaica das primícias em grego, que é Pentecostes. Então ganhou força historicamente, e a partir do movimento clássico pentecostal, então esse termo pentecostal passa a representar uma classe de cristãos que são continuistas nos dons, que defende a validade dos dons em todos os tempos e que todos os dons do Espírito Santo estão à disposição da igreja, que o batismo com o Espírito Santo está condicionado a uma experiência com manifestações de línguas. Isso, dentro da visão do pentecostalismo clássico, não significa que é a visão geral, mas da maioria. Então diz: aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal. Então essa expressão revestimento do poder pentecostal é o batismo com o Espírito Santo na perspectiva pentecostal, com suas evidências em línguas. E isso para obter êxito na sua missão na terra. Assim que a ação do Espírito Santo e a contemporaneidade de seus dons na igreja não se trata de uma mera opção, não é uma mera opção. Faz parte da vida da igreja, mas de algo imprescindível, a sua maior necessidade. Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda nem cumpre a sua vocação. Ou seja,
o Espírito Santo e o revestimento de poder. Pois o Espírito Santo ele é dado na conversão, não no batismo. Embora que no livro de Atos é visível que a marca da chegada do Espírito Santo ela está representada na manifestação dos dons. E a gente vê que pessoas se convertem ainda não têm o Espírito Santo em Atos 8. E só torna visível que eles receberam o Espírito Santo na manifestação dos dons. E que a Bíblia não diz quais, mas dá a entender porque Simão vai querer comprar aquele dom. Então isso vai ganhando força dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Por isso que há 3 registros significativos que anunciam e testemunham que o Espírito Santo está disponível, que chegou a promessa que foi feita por Joel, quando eles irão ver e ouvir os discípulos falando na mesma língua, ou seja, há uma reversão do movimento de Babel, das línguas. Então essa reversão acontece em Pentecostes, que é um retorno à raiz, onde irão compreender as línguas. E também em Atos capítulo 10, que é quando dado aos gentios. Isso tem que ficar claro, e Pedro vai entender que o Espírito Santo não foi negado aos gentios, e a maneira dele saber era uma manifestação visível e audível. Ele tinha que ver e ouvir a manifestação. E a outra será fora dos círculos da Palestina, que será em Éfeso, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 19. E uma subtendida, essa manifestação, porque o texto não vai dizer nada, a não ser que eles oraram os apóstolos oraram para que recebessem o Espírito Santo, e quando o Simão o mágico viu, ele quis comprar o poder de Deus. Então pressupõe-se que ali houve manifestações, se de línguas ou só de profecias, não sabemos, houve alguma manifestação clara ali. Então nós precisamos entender e separar que a ideia de ter o Espírito Santo, defendida a partir dos ensinos do apóstolo Paulo, está condicionada à conversão. Por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 13. Veja como é claro esse texto. 1:13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, depois que ouviram, tendo nele também crido, depois que creram, ouviram e creram, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Ou seja, depois que ouviram, depois que creram, receberam o selo. Então, o selo acompanha de imediato o selo do Espírito Santo. E esse selo é o quê? É o próprio Espírito selando a pessoa como posse de Deus, como morada de Deus. Ele vem e habita na pessoa como morada de Deus, selando que aquela pessoa pertence a Deus e foi santificada para Deus. Então a Bíblia diz: vocês que são santos em Cristo. Não é a nossa santificação que realizamos, é a santificação que Ele faz em nós para pertencermos a Ele. É o selo que é dado a todos, o próprio Espírito Santo. Diferente do revestimento do poder, que capacitação especial e sobrenatural para desenvolver a missão. A doutrina do Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo. Um ensino revelador ou revelado nos escritos de Lucas. Lucas escreveu o seu evangelho, era companheiro de Paulo, e escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E o que ele revela para nós? De acordo com Lucas, no seu evangelho, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, ambos escritos pelo evangelista Lucas, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja primitiva. Ou seja, da igreja, porque
A igreja é uma só, ela só fez continuar, progredir através do tempo e chegou até nós. E não tem a segunda igreja, é uma só. E da igreja primitiva, na realidade. Nesse sentido, o evangelista mostra que sem a ação do Espírito no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunhas do Senhor. Essa promessa estava associada ao revestimento de poder do Espírito, conforme descrito nas palavras de Jesus como poder do alto. Então veja o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Como o Espírito Santo está presente, atuando aqui, principalmente na vida de Jesus. Capítulo 1, versículo 35, já começa dizendo assim. 1:30, o anjo respondeu para Maria: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Quer dizer, Jesus é gerado pelo poder do Espírito Santo sobre a vida de Maria, que veio sobre ela. No capítulo 3 de Lucas, versículo 22, diz: e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado, em você me agrado. Ele veio sobre Jesus. No livro de Atos, capítulo 1, Jesus ressurreto, glorificado, mas ainda condicionado ou empoderado pelo Espírito Santo. Veja que nem mesmo a glorificação, o Espírito Santo se afastou de Jesus, permanece unido na ação, na vida do Filho. Atos dos Apóstolos 1 e 2. Até o dia, eu vou ler versículos 1 e 2. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio, através do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Então Jesus ainda está cheio do Espírito, mesmo glorificado. Mesmo pós-Pentecostes, ele está vivendo nessa unidade com o Espírito, com o Pai. Em Atos capítulo 2, versículo 4, o Espírito Santo inaugura a igreja. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falassem. E capítulo 4, versículo 8, está escrito, 4 e 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Pedro cheio, aí está a igreja cheia do Espírito Santo. Atos capítulo 7, versículo 55. 7:55 de Atos está escrito: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E capítulo 10, versículo 38. Pedro testemunhando acerca de Jesus, ele diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele, através do Espírito Santo. Atos capítulo 13, versículo 52. 13:52. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, fica claro que tanto no Evangelho de Lucas quanto no livro de Atos, o tema do Espírito Santo na vida de Jesus e da igreja é predominante. O enchimento do Espírito como experiência necessária, o enchimento do Espírito.
Então vamos falar desse enchimento do Espírito, olha como você vê nessa imagem aí, certo? O enchimento, como a experiência necessária. E esse enchimento que ele está falando aqui é justamente o revestimento de poder, a capacitação do alto, o poder de Deus, que só Jesus é quem dá. Eles ficaram na cidade de Jerusalém até que eu envie a promessa do Pai. É Ele que envia. Eles só tinham que esperar. Então era uma decisão de Jesus. Então diz aqui, o Espírito Santo ele deve ser desejado e buscado. O Espírito Santo, Jesus disse, se vocês sendo maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial se vocês pedirem o Espírito Santo. O Espírito Santo para ser pedido, buscado. Mas aqui fala desse revestimento de poder para ser esperado. Então Jesus foi cheio do Espírito Santo. Jesus foi cheio desde o ventre, já foi gerado pelo Espírito Santo. Então a gente percebe que o próprio mestre, ele dependeu de ser cheio do Espírito Santo. Mas Jesus cheio do Espírito Santo, Jesus não é batizado com o Espírito Santo. Não confundir isso, e nem o fato do Espírito Santo ter descido no dia de batismo, aquilo foi um batismo do Espírito Santo sobre Jesus. Por quê? Porque Jesus disse, ficar em Jerusalém até que do alto eu envie a promessa do Pai. Quer dizer, essa promessa não tinha. Se Jesus tivesse sido batizado com o Espírito Santo, ele teria inaugurado a promessa de Joel, mas ele não inaugura. A promessa é inaugurada no dia de Pentecostes. Pedro vai colocar de pé de céu o que foi dito pelo profeta Joel. Então, essa promessa se cumpre na igreja e não em Jesus. Não confundir Jesus cheio do Espírito Santo com o batismo com o Espírito Santo. Então, Jesus cheio do Espírito Santo. Nosso Senhor fez a obra de Deus e a fez no poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo e dependeu dele para exercer o ministério. Podemos ver aqui em Lucas, Evangelho de Lucas, como Jesus dependeu do Espírito Santo. Capítulo 3, versículo 21. Ainda há pouco lemos o 22, agora vamos ler o 21. E ao se completarem 8 dias, perdão, estou no capítulo 2, é capítulo 3. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. Aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e do céu ouvi uma voz que dizia, você é meu filho amado, em você me agrado. Veja que o Espírito veio sobre Jesus. No capítulo 4, versículo 18, Jesus entrou na sinagoga de Nazaré e vai fazer o primeiro discurso. E o que ele diz? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, o Espírito do Senhor é sobre mim. É isso que ele diz. Está em profunda harmonia com o Espírito de Deus. No capítulo 5 de Atos, de Lucas, versículo 17, está escrito: E aconteceu que naqueles dias Jesus estava ensinando e achava-se ali assentado fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. E esse poder do Senhor é o Espírito Santo. Estava com Jesus para curar. A igreja também, ela precisa ser cheia do Espírito Santo e foi cheia no dia de Pentecostes. Da mesma forma, a igreja do Senhor só deveria iniciar o trabalho missionário quando fosse revestida desse mesmo poder. A igreja jamais teria condição de enfrentar o Império Romano, a resistência judaica e o paganismo hostil em todo o império onde ela estaria espalhando a igreja e acrescentando o reino de Deus, se ela não estivesse revestida, capacitada, empoderada pelo Espírito para poder realizar esta missão tão nobre e tão desafiadora. Então a igreja precisou desse revestimento e precisa desse revestimento. Imagina um cristão que está pregando hoje na Índia,
onde há uma resistência ferrenha, muita perseguição, martírio na Coreia do Norte, partes da China comunista, alguns países da África. Se ele não tiver a capacitação sobrenatural, ele jamais vai conseguir fazer este trabalho de missões. Então, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49, mostra que Jesus disse que ia enviar a promessa do Pai, o poder do alto sobre a igreja. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, essa promessa se cumpre no dia de Pentecostes, que ele prometeu enviar. E a resposta do apóstolo Pedro na primeira pregação é essa, 2:17. Eu vou ler versículos 16 e 17. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Então, ele diz que é um momento em que está se cumprindo a promessa de Joel. Nesse mesmo capítulo 2, o versículo 33, Pedro diz assim, 2:33. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Então, essa é a promessa que estava em Joel e agora se cumpre na igreja, essa capacitação do alto. No capítulo 6, versículo 5, a igreja não faz nenhuma atividade se não estiver condicionada ao Espírito Santo. Veja, o parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Eles separavam homens cheios do Espírito Santo. Essa questão de cheio do Espírito Santo muitas vezes é confundida com o próprio batismo do Espírito Santo. Alguém pode estar batizado com o Espírito Santo e não estar cheio do Espírito Santo por estar com uma vida distante da vontade de Deus, descentralizada dos propósitos de Deus. Ela pode estar vivendo em promiscuidade, em pecados que ofendem o Espírito Santo, que magoam o Espírito Santo e não está cheio do Espírito Santo. Para estar cheio do Espírito Santo é preciso lançar fora toda amargura, todo rancor, toda ira. É preciso estar em humildade, em santidade, para encher-se do Espírito e não do vinho que produz contenda. O enchimento do Espírito Santo como uma experiência concreta, ou seja, real, objetiva. A experiência, por ser objetiva, ela tem uma marca visível. Veja só. Se por um lado Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade na vida da igreja, por outro, ele mostra que o enchimento do Espírito ocorre como uma experiência concreta na vida do crente. Nesse sentido, o livro de Atos retrata uma experiência pentecostal como um acontecimento objetivo, não subjetivo. Mais uma vez ele usou o termo pentecostal, que é um conceito bem moderno, né? Como um acontecimento objetivo, não subjetivo. Por quê? Era visível. Ele podia ser vista e ouvida essa experiência. Veja como o texto nos dá esses sinais. Capítulo 2, versículo 3 de Atos dos Apóstolos, 2 e 3. E apareceram distribuídas, então tornou visível. Distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então apareceu, se tornou visível. Necessariamente hoje ninguém tem essa experiência que não se repete nessa dimensão de ver línguas de fogo, chamas de fogo sobre a cabeça de alguém. Isso aqui foi um sinal claro e é algo inaugurativo, comemorativo, está inaugurando a igreja. Né? 2 e 3, versículo 6. Do capítulo 2. Assim, quando se fez ouvir aquela voz,
afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. O fenômeno aqui não é que eles estão ouvindo outras línguas diferentes, eles estão ouvindo as línguas das nações naquele momento. Então, esse fenômeno aqui em Atos veio como língua estrangeira e não língua estranha. Não era estranha a ninguém, era língua estrangeira e conhecida de quem ouvia, e eles vão ficar admirados que eles estão falando na própria língua deles. No versículo 11 diz assim, do capítulo 2: tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Os ouvimos falar em nossas próprias línguas. Estão compreendendo que eles estão adorando a Deus na própria língua deles. E no capítulo, no mesmo capítulo, nós vamos ler agora o versículo 11, foi o que acabamos de ler. Agora o versículo de número 33, 2:33, que diz: exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Estão vendo com os olhos e ouvindo. Esse fenômeno era visível e audível para todos. Eles viam o povo falando e ouviam a língua, de fato, das suas respectivas nações. Então, é uma experiência objetiva. E, de acordo com a interpretação da tradição pentecostal clássica, baseada nessa experiência, diz assim: havia manifestações físicas que se tornavam reais para quem as tinha e visíveis para quem as presenciava. Em outras palavras, quem recebeu sabia que havia recebido. Dentre os muitos sinais, um se sobressaía sobre os demais: o falar em línguas desconhecidas. Embora que Atos 2 não é línguas desconhecidas, é desconhecida para quem fala, mas conhecida para quem escuta. É língua das nações. No entanto, vamos saber que existe a língua desconhecida, que é traduzida por línguas estranhas, por ser xenolalia ou glossolalia. Xenolalia, que é a língua estrangeira, e glossolalia, que é a língua estranha. Ela vai aparecer no texto de Coríntios, que Paulo diz: quem fala em outras línguas edifica-se a si mesmo. Ele não está fazendo referência à língua das nações, mas diz que é uma língua em mistério. Então lá, aqui em Atos capítulo 10, versículo 44, diz assim, 10:44: enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Veja, caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Aí ele diz assim: e os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Ou seja, como é que eles sabem que estão engrandecendo a Deus? Provavelmente está numa língua que eles estão conhecendo, né? Então, e engrandecendo a Deus. Eles estão ouvindo essa manifestação aqui, é uma experiência concreta, objetiva. Em Atos capítulo 19, mais uma vez, Atos 19, nos diz, nos versículos de 1 a 6, aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam:
Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou, então que batismo vocês receberam? Eles responderam, o batismo de João. Paulo explicou, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Ou seja, esses discípulos aqui, eles foram tão mal orientados e apenas batizados com o batismo de João, mas não conhecia a doutrina de João, que falava do batismo com o Espírito Santo. Falava do Espírito Santo, eles nem sequer ouvimos falar que existe Espírito Santo. Então não foram doutrinados da forma correta. E Paulo explicou que o batismo de João era para arrependimento e que o batismo de Jesus é o que condicionava a salvação mesmo, para os salvos, né? E ele trouxe o batismo de João e anunciou Jesus de imediato. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Automaticamente, simultaneamente, tanto falavam em línguas quanto profetizavam. Então ele só fala de línguas somente. Então, mas o que importa aqui é que há um sinal objetivo da manifestação do Espírito na vida dessas pessoas. Então, a doutrina pentecostal clássica, que não nasceu em Azusa, né? Ela é derivada do movimento de santidade, o Holiness, e no movimento de santidade, que são os seguidores de John Wesley que criam esse movimento, que buscam a perfeição da santidade, e entende que a segunda bênção é a santidade, e que a santidade, o marco final da santidade era o batismo com o Espírito Santo, não como uma experiência extra. Essa segunda bênção é a santidade, e ela é associada ao batismo com o Espírito Santo, a própria santidade. E lendo as Escrituras, no seminário de Charles Parham, eles entenderam que havia sinais de línguas, e eles queriam evangelizar as nações, e eles começaram a buscar o dom do Espírito Santo para falar em outras línguas, para anunciar às nações o Evangelho. E nessa busca de oração intensa, aconteceu da irmã Agnes Osman falar em outras línguas pela primeira vez. E aí outras irmãs também, outros irmãos. O Charles Parham, ele só será dominado por esse poder também, parece-me, poucos dias depois. E no seminário havia um aluno que era descendente de escravos, que só tinha um olho, que é William Seymour, que vai pregar na casa de uma irmã, que eles começaram a divulgar que o batismo com o Espírito Santo era uma experiência diferente daquilo que o pessoal do Holiness entendia. Então ele começa a mudar a doutrina agora da compreensão que não é a santidade. O batismo com o Espírito Santo é uma capacidade e uma experiência à parte. Porque cerca de 18 séculos na igreja não se falava mais desse fenômeno como uma experiência objetiva e comunitária. Existem alguns sinais na história aqui e acolá, e são lampejos de lampejos, que haja alguma experiência ou tenha havido alguma experiência em algum lugar, mas sem detalhes, sem objetividade e sem aquele domínio comunitário. No entanto, agora isso começa a se alastrar, a experiência vai crescendo, e o William Seymour, ele vai para uma congregação pregar, e ali vão orar para que ele seja batizado com o Espírito Santo. Tem essa experiência que as irmãs estão tendo. No entanto, ele não consegue de imediato, vai passar uns dias para que ele seja batizado. Então as mulheres, elas são mais sensíveis e começaram a ter a sua experiência com falar em outras línguas. E essas línguas são línguas totalmente desconhecidas que vão surgindo, e é no meio dos cristãos
que vem do movimento de santidade e qual William Seymour fazia parte. E com isso, quando ele receber a sua experiência, ele vai começar a pregar e vai afluir muita gente. A casa que ele prega não dá, ele muda de casa, amplia o espaço, também não dá. Então ele vai alugar um galpão, que era uma fábrica de sapatos que está abandonado, e consertar o espaço e inaugurar de imediato a igreja com o nome de Fé Apostólica. E ali vai atrair muita gente da América para esse espaço na Rua Azusa. E isso vai acontecer em 1906. Esse movimento começou em 1901 e cresceu. Em 1906 ele ganha força e vai, a partir de se tornar um estupim para o mundo, e vai atrair a atenção da mídia, porque é uma igreja afro-americana que une brancos e negros, ricos e pobres, e o que está em comum são as manifestações sobrenaturais, a unidade promovida pelo Espírito. E esses trabalhos começam pela manhã, vão até meia-noite, num processo de manifestação de poder, e vai ganhando força. E com isso, esse movimento ganha o mundo, vai influenciar diversas denominações que irão participar, os batistas, os congregacionais, presbiterianos, luteranos, anglicanos, e cada um vai levando para casa esse movimento, e ele vai crescendo dentro do espaço. De sorte que hoje você tem igrejas presbiterianas pentecostais, anglicanas pentecostais. Os anglicanos chamaram de renovados ou avivados, porque eles tentaram estabelecer um equilíbrio, já que o movimento entre os negros era muito dinâmico e muito assim fervoroso, e a gente vê como são hoje as igrejas afro-americanas. Basta abrir a internet que percebe-se que até hoje que existe uma dinâmica que nos parece até estranha para nós brasileiros, tradicionais e conservadores, né, muitas vezes, de certas tradições. E eles tentaram sufocar, bater um equilíbrio, e chamaram de renovados, avivados ou carismáticos, né? E depois vai atingir a própria igreja com o nome de renovação carismática, a igreja católica. Esse movimento cresce pelo mundo todo, e ele chegou ao Brasil por meio dos missionários suecos que foram para a América, e de lá eles foram enviados para o Brasil e inauguraram um trabalho, e ele se chama hoje de movimento pentecostal, pentecostalismo clássico, esse pentecostalismo que ganhou força na Rua Azusa do movimento de William Seymour, que teve uma duração curta também por lá, a Rua Azusa, mas o efeito foi grande e dominou uma grande parcela do mundo, e hoje o Brasil tem a maior igreja, uma das maiores igrejas pentecostais do mundo, se não a maior. Então, esse pentecostalismo que chegou aqui chama de pentecostalismo clássico. A doutrina que ele segue é a doutrina de Charles Parham, olhando o livro de Atos, identifica que sempre há um sinal visível da manifestação do Espírito Santo na vida de alguém, como uma proposta do recebimento do batismo, do revestimento de poder. Embora nem todos concordassem com essa doutrina, mas ela ganhou força na maioria dos pentecostais, e o pentecostalismo clássico defende, a partir da sua experiência, da sua vivência com o Espírito, que e fundamentada no livro de Atos dos Apóstolos, nos textos que estão lá, porque a Bíblia diz que toda escritura é inspirada e útil para ensinar, para redarguir em toda a justiça. Então toda a escritura serve para o ensino, serve para fundamentar, né? Não é só uma questão de uma experiência subjetiva.
Então, o que diz aqui, a doutrina pentecostal clássica, desde seus primórdios, o pentecostal clássico afirma que o falar em línguas desconhecidas é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Eu acredito que o falar em línguas não necessariamente desconhecidas, né? Porque você não pode determinar isso, porque não está no controle de ninguém ou estabelecer a doutrina, é o falar em línguas, necessariamente. Agora tem que ser desconhecida, talvez, do falante, né? Talvez. O falar em línguas desconhecidas é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. E aí fala das 3 ocasiões no livro de Atos dos Apóstolos, que seria em Atos capítulo 2, Atos, que é dia de Pentecostes, Atos capítulo 10, casa de Cornélio, e Atos capítulo 19, que é em Éfeso, quando Paulo encontra aqueles discípulos que só conheciam o batismo de João. Até mesmo a narrativa de Atos capítulo 8, que é em Samaria, a gente vê que essa manifestação ela vai acontecendo e deslocando-se de Jerusalém. Ela centraliza a primeira descida do Espírito Santo nos 120. Depois, nos 3.000 que são agregados, não oferece detalhes se todos receberam ou não, se eles receberam ou não. E em Atos capítulo 8, ela já sai de Jerusalém com a perseguição e chega em Samaria. Mas lá não dá detalhes. Os detalhes que vão aparecer é em Cesareia, que é com os romanos, Cornélio e a sua família, em Atos 10. E Atos 19, que é Éfeso, na Ásia Menor. Então, esses 3 pilares no livro de Atos, ou os 4, se podemos dizer assim, são 4 registros de experiências importantíssimas para ver que o movimento ele não ficou centrado em Jerusalém, exclusivo àquela comunidade apostólica, mas que ele foi se descentralizando e se alastrando pelo mundo. Até mesmo a narrativa de Atos 8, 14 a 25, onde não há menção de ocorrência de línguas, lá não há esse sinal, o evangelista parece deixar subentendido que as línguas estiveram presentes, porque o olhar de Simão, o mágico pretensioso, é de que alguma coisa sobrenatural aconteceu para oferecer dinheiro para Pedro lhe vender o dom de Deus. Assim, estudiosos do livro de Lucas reconhecem que o uso que o evangelista faz da expressão batismo no Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, tem a ver com a experiência do derramamento do Espírito Santo, acompanhado de línguas desconhecidas como evidência inicial. Essa é a doutrina clássica pentecostal. O Espírito Santo capacitando as testemunhas. Essa capacitação das testemunhas começa com a capacitação da liderança. É notório no livro de Atos que primeiro Jesus faz essa promessa aos apóstolos. Ele não faz à comunidade, né? Embora João Batista tenha deixado claro que ele expôs publicamente: eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, que é antes de mim, vos batizará com o Espírito Santo. Então João falava para todo o público, em aberto. Ele não disse ele vai batizar só a liderança. Era batismo da nova comunidade de Jesus, o novo templo, que seria capacitada agora para ser testemunha da glória de Deus, do poder de Deus, da ressurreição de Cristo. Mas Jesus, ele fala diretamente em Atos capítulo 1, versículo 2, após ter ressuscitado, 1 e 2, e depois o 5, ele fala diretamente aos apóstolos. Veja como é claro. 1 e 2. Até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês
serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Ele está falando diretamente aos apóstolos. E o capítulo 4, versículo 33 de Atos dos Apóstolos nos diz: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Quer dizer, esse poder é o Espírito Santo, que é o mesmo poder que estava em Cristo para operar e libertar os cativos. Depois a gente vê o apóstolo Pedro em Atos 2,14, abrindo o discurso em Jerusalém, inaugurando o dia de Pentecoste como uma liderança na igreja, e é ele o primeiro a representar ou testemunhar de Cristo como testemunha desse poder. Em Atos 2,14, ele se coloca de pé juntamente com os 12, a liderança. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judeia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Então, aqui é a liderança, Pedro e os 11, que toma a direção como testemunhas, a liderança como capacitada para testemunhar. No capítulo 4, versículo 8, diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: a autoridade do povo e ancião. Então, a liderança capacitada pelo Espírito. Paulo, em Atos capítulo 13, ele, cheio do Espírito Santo, fará com Elimas o encantador, aquele está cheio de todo engano. Pessoas comuns, porque diz respeito não somente a vocês, os judeus, mas a todos quanto nosso Senhor chamar. Veja, em Atos capítulo 2, versículos 17, Pedro irá dizer assim: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas, ou seja, sem distinção de classe, sem distinção de gênero, sem distinção de classe social, sem distinção de gênero, sem distinção de idade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Então agora não existe mais aquela ideia de faixa etária de idade para receber o Espírito Santo, o poder sobrenatural, o poder do alto. Está destinado a todos, contanto que se tornem testemunhas, profetas de Deus. Profetizarão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito. Quer dizer, a classe social mais baixa. Então, diz respeito a todos agora, sem distinção de classe social. Seja senhor, seja servo, seja filho, seja filha, seja um jovem, seja um ancião. Todos estão aptos para receber, porque Cristo morreu na cruz, triunfou, ressuscitou, assentou-se à direita do Pai e enviou a promessa para que sejam testemunhas de Jesus. Então, pessoas comuns podem receber. Pessoas simples, capacitadas pelo Espírito. Ou seja, nós temos Ananias, que o Senhor escolhe para orar por Paulo, impor as mãos sobre ele ser cheio do Espírito Santo. O livro de Atos nos mostra isso, olha, 9, versículo 17. E quem é Ananias? Uma pessoa simples do meio da igreja, mas que Deus escolheu para servir aqui no ministério, nessa ação. Mandou ele lá, falou com ele através do Espírito Santo: vai até a rua chamada direita, tem um homem que eu escolhi, ele vai levar meu nome diante dos reis, dos servos, ele será um vaso. Então 9:17 diz assim: então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. E a gente vê que são homens que têm de fato o poder de Deus na vida, que quando impõem as mãos, a coisa acontece.
São homens que simples, mas Paulo impõe as mãos e 12 homens recebem o poder de Deus. Hoje a gente vê multidões impondo as mãos e não acontece nada. Então, tem que de fato estar cheio do poder de Deus para poder transferir o poder de Deus. Tem que ser verdadeiramente capacitado por Deus para fazer isto acontecer. Estar em sintonia direta com o Espírito Santo, em harmonia com o Espírito Santo. Então, muitas vezes surgem teorias dentro da própria igreja, como já surgiu uma lição, acusando que a ausência do revestimento de poder estaria conectado a ensinos de descrença. Mas a gente vê que quando Paulo chega em Éfeso, ele só faz perguntar e é ele quem estende as mãos e acontece. E a gente vê na casa de Cornélio, enquanto Pedro prega, independente do resultado, que eles vão se converter ou não, acontece tudo simultaneamente. E o batismo nas águas só vem depois. A gente vê que é algo muito sobrenatural. Pedro estava cheio do Espírito Santo de verdade. Então, nós temos Estevão, Felipe, que são separados para o diaconato como testemunhas do poder de Deus. Temos Barnabé, homem cheio do Espírito Santo, e muita gente se unia a ele. E então essa ideia de estar cheio do Espírito, transbordando do Espírito, que toca as pessoas, que faz com que outras pessoas vejam Deus na vida dessa pessoa. E é isso que acontece aqui na vida de Estevão. E essa capacitação da igreja, quer dizer, a igreja ela é capacitada para cumprir a sua missão profética aqui na terra. O profetismo do Antigo Testamento encerrou porque ele está conectado à nação de Israel. Então Deus levanta agora uma sociedade profética que é a igreja. Então a igreja ela não é o profeta no sentido do ofício, mas ela tem a capacitação de desenvolver uma missão profética na pregação. E a gente vê isso desde o anúncio do dia de Pentecostes. No livro de Atos é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sobre diferentes perspectivas. Primeiramente, o Espírito Santo capacita líderes para o desempenho da obra, como a gente vê aqui. Depois, pessoas simples são capacitadas, Filipe, Barnabé, Estevão, e a igreja como toda, a comunidade. No contexto literário e doutrinário de Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Veja só, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Voltando sempre a esse texto. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os vossos filhos e as vossas filhas e as filhas de vocês profetizarão. Essa é a proposta. Versículo 18. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então, a proposta é a profecia. A proposta é a comunicação da vontade de Deus para as pessoas, para o mundo. Agora a igreja como um todo cumpre essa missão profética. Ele não diz e falarão novas línguas aqui. Ele diz e profetizarão. E profetizarão. Então, o testemunho da igreja como alguém que vivencia essa experiência, como testemunha objetiva do Senhor, nessa experienciação do poder, ela cresce através do testemunho. 9:31 de Atos. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Então o Espírito ele está capacitando a igreja, consolando a igreja, fortalecendo a igreja para ser testemunha do poder de Deus. Enfim, o Espírito Santo como fonte geradora de missões. Não dá para pensar em missões sem pensar no Espírito Santo. Então, a participação ativa do Espírito Santo no processo de missões
conforme lemos na leitura bíblica em classe, em Atos 13, 2 a 4, que o Espírito Santo separou a Barnabé e a Saulo e foram enviados de acordo com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é aquele que escolhe, é aquele que separa, é aquele que designa aqueles que irão para a missão. E ele é o que conduz aqueles que estão no processo de missões. Então a estratégia missionária da igreja, ela precisa depender do Espírito Santo, que é o que conduz a igreja. Não é somente enviar, mas quem enviar. Porque eles, a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo torna claro quem é a pessoa que deve ir para as missões. Quando enviar e como enviar. Porque em Atos 16, versículos 6 e 7, também está escrito que Paulo ia para a região Frígio-Gálatas, a região norte da Galácia. Ele tinha evangelizado primeiro a Galácia do Sul e agora queria evangelizar a Galácia do Norte. E essa região Frígio-Gálatas, e foi proibido pelo Espírito Santo de fazer isso. E ele ficou aguardando a orientação do Espírito, quer dizer, o maior estrategista de missões que conhece as necessidades e o local que se deve ir e aplicar o Evangelho é o Espírito Santo. Então ninguém melhor do que ele para dizer quem e como enviar. Não basta o desejo de fazer missões, mas buscar a orientação do Espírito Santo. Então Paulo diz no capítulo 20 de Atos, versículos 22 e 23, que ele não sabe nada até chegar em Jerusalém e o que vai acontecer, a não ser aquilo que o Espírito Santo está lhe revelando de cidade em cidade. Ou seja, Paulo está sendo conduzido pelo Espírito, orientado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito, sendo levado para onde Deus quer. E quando ele está na prisão, dentro da masmorra em Cesareia, o Senhor aparece para ele e diz: não temas, assim como testemunhaste de mim em Jerusalém, irás testemunhar em Roma. Veja, até dentro da prisão o Senhor o conduz. E como prisioneiro dentro do barco do mar Mediterrâneo, no meio da tempestade, o Senhor enviou seu anjo para falar com Paulo. Ele disse para os homens: não temas, que não vai sofrer nenhum dano, somente o navio vai se perder, mas nenhuma vida irá se perder, pois o Deus a quem sirvo me apareceu nesta noite e me disse que eu vou testemunhar diante de César. Então a gente vê que Paulo é um homem conduzido pelo Espírito Santo, a sua missão está direcionada e guiada pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a fonte geradora de missões. Se a igreja de fato depender do Espírito Santo para fazer missões, se deixar ser conduzida pelo Espírito Santo, ela verá qual a vontade soberana de Deus e experienciará as coisas mais inimagináveis que se possa pensar nessa terra, pois o Espírito Santo é tremendo e glorioso para fazer sempre o maior e o melhor pela igreja, a noiva de Cristo. A nossa conclusão é que encerramos esta lição e, consequentemente, esse trimestre, mostrando que o Pentecostes faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir sua missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar algum. Como disse Moisés: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Se o Espírito Santo não estiver conosco, não iremos a lugar nenhum. E aqui finalizamos mais um trimestre sendo grato a Deus por nos dar esta oportunidade de estar lecionando esta lição, e a você que nos acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima lição, próximo trimestre, se Deus assim nos permitir. Até lá!